Existe um momento silencioso, quase invisível, em que alguém olha para você e, sem dizer uma única palavra, decide exatamente quem você é. E o mais inquietante é que essa decisão raramente muda. Agora pare por um segundo e reflita. Quantas vezes você sentiu que foi mal interpretado, subestimado ou simplesmente encaixado em um rótulo que não te representa? A verdade é que, no jogo social, as primeiras impressões não são apenas importantes. Elas são muitas vezes definitivas. E enquanto você acredita que ainda está se mostrando ao mundo, as pessoas ao seu redor já construíram uma versão sua menos completa, coerente e muitas vezes completamente equivocada. Seja bem-vindo. Este não é apenas mais um vídeo sobre comportamento humano. Aqui, você vai entender como percepções são formadas de maneira quase automática. Por que sua imagem pode estar sendo moldada sem o seu controle consciente? E principalmente, como pequenos sinais, menos muitas vezes ignorados, estão influenciando diretamente a forma como você é visto, tratado e até lembrado. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que algumas pessoas parecem naturalmente respeitadas, enquanto outras são constantemente subestimadas. Quais padrões comportamentais reforçam essas percepções? E mais importante, como você pode recuperar o controle da forma como é percebido? Porque, no final, não se trata apenas de quem você é, mas de quem o mundo acredita que você seja. Tem um detalhe que quase ninguém percebe, mas ele acontece o tempo todo. Você entra em um lugar, pode ser uma reunião, um encontro com amigos, até uma simples fila, e antes mesmo de você abrir a boca, alguma coisa já foi decidida sobre você. Não é algo falado, não é combinado, mas tá lá, no jeito que alguém evita contato visual, na forma como outra pessoa responde mais curto, ou até naquele silêncio estranho que aparece do nada. É como se em poucos segundos você fosse reduzido a uma versão resumida, e aquela versão começasse a circular sem você nem saber. E o mais curioso é que isso não acontece só com você. Você também faz isso com os outros. Sem perceber, o cérebro odeia perder tempo, então ele tenta adivinhar quem a pessoa é o mais rápido possível. Um olhar mais baixo vira insegurança, um jeito mais quieto vira antissocial, um tom mais firme vira arrogância. Só que, na prática, nada disso é tão simples assim. Só que o cérebro não quer profundidade, ele quer rapidez, ele quer uma resposta agora. E aí, pronto, cria uma história inteira com base em quase nada. Agora pense em quantas vezes você já sentiu que foi mal interpretado. Tipo, quando você só estava cansado, mas acharam que você estava sendo grosso. Ou quando você ficou quieto, mas alguém decidiu que você não tinha nada interessante para dizer. Essas pequenas leituras erradas vão se acumulando, uma em cima da outra, como se fossem camadas. E quando você percebe, já não estão mais reagindo ao que você faz, mas sim à ideia que criaram sobre você. É aí que começa um jogo silencioso. Porque enquanto você acha que ainda está se mostrando, na cabeça de muita gente, essa fase já passou faz tempo. Elas não estão mais tentando te entender, estão só confirmando o que já acreditam. E isso muda completamente a forma como você é tratado. Algumas pessoas recebem abertura, curiosidade, atenção. Outras recebem distância, dúvida, resistência. Não porque são diferentes de verdade, mas porque foram percebidas de forma diferente lá no começo. Só que aqui vem a parte que quase ninguém questiona. Se tudo isso começa em segundos, o que exatamente está sendo captado nesse momento? Porque não é só o que você faz. Tem algo mais sutil, acontecendo algo que passa despercebido, mas que pesa muito mais do que qualquer palavra que você diga depois. Agora que você começou a perceber esse julgamento silencioso, tem algo ainda mais profundo acontecendo e talvez até mais perigoso, porque não é só sobre aquele primeiro impacto, é sobre o que você faz todos os dias, sem perceber que vai reforçando essa imagem na cabeça das pessoas. Coisas pequenas, quase automáticas, tipo quando você demora para responder alguém e acha que não tem problema, mas do outro lado,
isso vira desinteresse. Ou quando você ri de forma contida, mais fechado, e alguém interpreta como frieza. São micro sinais, detalhes que parecem irrelevantes, mas que, somados, contam uma história inteira sobre você. E o mais curioso é que essa história não é construída com base no que você quis transmitir, mas no que o outro conseguiu captar. E aí entra um ponto que pouca gente encara. Intenção não é percepção. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se o seu comportamento não comunica isso de forma clara, a mensagem se perde. É como tentar mandar um áudio importante com o microfone desligado. Na sua cabeça, fez sentido, mas ninguém ouviu, e no lugar do silêncio, as pessoas preenchem com suposições. Pensa em situações simples do dia a dia. No trabalho, alguém que fala pouco em reuniões pode ser visto como alguém sem opinião. Mesmo tendo várias ideias, em um grupo de amigos, quem evita se expor pode acabar sendo deixado de lado. Não porque não gostam dessa pessoa, mas porque não sabem como se aproximar. Em um relacionamento, alguém que não expressa o que sente pode ser interpretado como distante, mesmo estando totalmente envolvido. E assim, sem perceber, você vai sendo moldado por leituras que não refletem quem você realmente é. Só que aqui entra um ponto que muda tudo. Esses comportamentos não surgem do nada. Eles são aprendidos, repetidos, automatizados. É o jeito que você se protege, que você se adapta, que você tenta evitar rejeição. Só que, ironicamente, essas mesmas estratégias podem estar criando exatamente o efeito oposto. Aquilo que você usa para se preservar. Pode estar te afastando das pessoas. Aquilo que você usa para não se expor pode estar te tornando invisível. E quando você começa a enxergar isso, dá um certo desconforto, porque não dá mais para culpar só o ambiente ou as pessoas. Existe um padrão ali, um conjunto de sinais que você repete sem perceber e que vão pouco a pouco consolidando uma imagem sua no mundo. E talvez a pergunta mais incômoda não seja o que estão pensando de mim, mas sim, o que, exatamente, eu estou comunicando sem perceber? Tem uma parte disso tudo que é ainda mais desconfortável, porque depois que alguém cria uma imagem sua, essa imagem começa a se defender sozinha. É como se ela ganhasse vida. Não importa muito o que você faça depois. Tudo passa a ser filtrado por aquilo que já decidiram sobre você. Se te enxergam como alguém inseguro, até o seu silêncio mais tranquilo vira dúvida. Se te veem como distante, até um gesto simples pode parecer calculado. Não é mais sobre o que você faz, é sobre o que esperam ver em você. E isso explica aquela sensação estranha de estar mudando por dentro, mas o mundo ao seu redor continua reagindo como se nada tivesse mudado. Talvez você já tenha passado por isso. Você evolui, começa a se posicionar melhor, muda sua forma de pensar, mas as pessoas continuam te tratando como antes. É como tentar sair de um papel que te deram, mas todo mundo insiste em te colocar de volta nele. E com o tempo, isso cansa, porque parece que não importa o quanto você mude, ninguém atualiza a versão que tem de você. Só que tem um detalhe que vira o jogo, e quase ninguém percebe isso com clareza. As pessoas não acompanham processos, elas reagem a padrões. Se você passa meses sendo visto de uma forma, não são algumas atitudes isoladas que vão mudar isso. O cérebro busca consistência. Ele quer confirmar a história que já contou. Então, quando você age diferente uma ou duas vezes, isso é tratado como exceção. Mas quando você sustenta um novo padrão, repetidamente, aí começa um atrito, um desconforto na percepção antiga. Como se aquela versão de você começasse a não encaixar mais. Pensa em alguém que sempre foi visto como o quieto do grupo. No dia que essa pessoa fala mais, se posiciona, traz presença. Todo mundo estranha. Alguns até ignoram, outros fazem piada. Não porque não perceberam, mas porque aquilo quebra a expectativa. Só que se isso se repete de novo, e de novo, e de novo,
chega um ponto em que a mente não consegue mais sustentar a antiga versão. Ela precisa se atualizar. E é aí que a mudança real começa a acontecer. Não dentro de você, mas na forma como o mundo passa a te ler. Então não é rápido. E também não é sobre convencer ninguém com palavras. É sobre consistência silenciosa. Sobre alinhar comportamento com intenção, repetidas vezes, até que a percepção antiga perca a força. Porque, no final, as pessoas até podem ter decidido quem você é, mas essa decisão não é imutável. Ela só parece ter, enquanto você ainda não entendeu o que realmente faz ela mudar. No final das contas, tudo começa em silêncio. Um olhar, um gesto, uma pausa a menos, e pronto, uma versão sua nasce na mente de alguém. Sem aviso, sem confirmação, sem segunda chance. E a partir dali, cada detalhe seu começa a ser encaixado nessa ideia. Não importa se você estava cansado, distraído ou simplesmente sendo você. Aquilo já virou um rótulo. E o mais curioso, ou talvez o mais inquietante, é que enquanto você acredita que ainda está se mostrando, muita gente já parou de te observar e começou apenas a te interpretar. Só que ao longo do caminho, você percebe que não é só sobre o primeiro impacto. São os pequenos comportamentos do dia a dia que alimentam essa percepção. Aquela mensagem que você não respondeu, o jeito que você evita conflito, o hábito de se calar quando deveria se posicionar. Tudo isso vai reforçando uma história que você nunca sentou para escrever. E quando você percebe, já não estão reagindo ao que você faz agora, mas ao padrão que você deixou se repetir ontem. Então vem a parte mais difícil de aceitar. Depois que essa imagem se forma, ela não muda fácil. As pessoas não acompanham sua evolução em tempo real. Elas seguram a versão que conheceram primeiro e tentam encaixar você nela, mesmo quando já não faz sentido. É por isso que muitas vezes você sente que está crescendo, mas continua sendo tratado da mesma forma. Não é que ninguém percebeu sua mudança, é que ela ainda não foi forte o suficiente para quebrar a expectativa antiga. Mas aqui está o ponto, que muda tudo e talvez seja a única coisa que realmente importa. Percepção não se discute. Se constrói, não é sobre explicar quem você é. Não é sobre tentar convencer. É sobre o que você mostra de forma consistente quando ninguém está prestando tanta atenção assim. Porque é nesses momentos, nos detalhes, na repetição silenciosa, que a imagem real começa a substituir a antiga. E no fim, fica uma pergunta que não sai da cabeça. Se as pessoas já decidiram quem você é, quantas dessas decisões foram, sem você perceber, influenciadas por aquilo que você nunca corrigiu? Se esse vídeo fez você enxergar algo que antes passava despercebido, então não deixa isso parar por aqui. Porque quanto mais você entende esses padrões, mais controle você ganha sobre como é visto e tratado no mundo. Então, já aproveita agora, deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque daqui pra frente você não vai mais enxergar comportamento humano do mesmo jeito. E me conta aqui nos comentários, qual dessas situações mais te marcou? Ou melhor, qual tema você quer ver no próximo vídeo? Solidão, comportamento social, relacionamentos, mente? Eu leio tudo. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, ele vai aprofundar ainda mais isso que você acabou de entender. E também dá uma olhada na playlist do canal. Tem uma sequência de conteúdos pensada para te fazer conectar todos esses pontos. Agora é com você.